Pessoal, só um detalhe aqui na tese da desclassificação, viu, Francisco? É o seguinte, só para lembrar que o artigo 28, parágrafo 2º da Lei de Drogas, que faz essa distinção entre a destinação do porte da droga para uso próprio ou para essas outras finalidades, né, que seria entrega a consumo de terceiros ou cessão eventual para uso gratuito com pessoas de relacionamento, se dá pela quantidade de drogas, quantidade não é alta, natureza das drogas parecidas, mas também de uso possivelmente afirmado pelo acusado. Não teve encontro de petrechos para o tráfico, como balança, anotações, sacos vazios. Não houve fala com usuários, nenhuma testemunha o apontou, não teve interceptação telefônica, não encontraram carta, não teve testemunha fora os policiais militares que sequer narraram confissão informal, que por si só é prova ilícita. Quer dizer, nessa tese aqui, vocês colocarem assim, olha, pequena quantidade de drogas ausentes, outros elementos, coloca entre parênteses que eu falei, ensejaria desclassificação, porque eu falei que só na quantidade, né? Mas não é só a quantidade com todas essas circunstâncias ausentes, né? Então, e outra, o local não é ponto de drogas, era casa, né? Se fosse uma casa, ou seja, guardada num local eventualmente para o uso, né? Em casa, né? Então, a proporção do jeito que ela é vendida, ela é comprada, então ela permanece, né? O fato de ser embalagens prontas para venda também é bom para o uso, né? Porque você compra do mesmo jeito. E mesmo que fosse em biqueira, em um local conhecido como ponto de venda, também, se é uma biqueira que vende, tem o comprador, né? O comprador frequenta o lugar de venda, então usuários também o frequentam. Então, você não tem o elemento diferenciador. E muitas vezes, pela pesquisa que eu fiz até no meu artigo lá que eu mandei na FGV, no meu TCC, o elemento diferenciador é ou denúncia anônima, ou confissão informal que é prova ilícita, ou consideração estereotipada acerca de um comportamento de usuário. Os usuários normalmente compram para usar na hora. Quem disse, né? Assim, quem disse? É uma concepção estereotipada, tá na sua cabeça isso. Não tá primeiro que isso não é uma verdade em termos daquilo que normalmente acontece, e isso não tem respaldo na prova. Então, e é isso. A gente fala em inversão diabólica do ônus da prova, que fala assim, olha, você que foi pego com a droga que tem que demonstrar que é usuário, porque eu vou presumir que é traficante. O senhor quer que eu use na sua frente? É isso? Né? E aí muitas vezes falam, o fato de ser usuário não implica que seja traficante. De fato, não implica mesmo. Você só tem que provar que é traficante. Né? Então assim, eles falam assim, pegou com droga, presumo tráfico, inverto o ônus para falar que é usuário. E a hora que eu falo que é usuário, eu falo, sim, falar de falar que é usuário não significa que não seja também traficante. Então é impossível, né? E é justamente isso que é a ideia que o Cristiano Marona do IBCCrim sempre fala. É impossível fazer defesa em tráfico. Por quê? Porque você tem elementos concretos para ser tão punitivista que a lei de drogas se torna um instrumento de higiene social dos indesejados. Né? Se quem viu a 13ª emenda sabe o quanto a criminalização das drogas é usado para contenção e saneamento dos indesejados socialmente. E é justamente isso. Eu não precisei de muitos acórdons para pegar acórdons do TJ de todas as câmaras que analisavam pequenas porções, 6 porções, 10 porções, quantidade de dinheiro de R$20 para o cara ser condenado como traficante. E às vezes dizendo que os indícios demonstram uma reiteração, 10 porções e R$20, sabe? Quer dizer, você faz toda uma construção da sua cabeça e desrespeitando as garantias, tem ferramentas na lei para sustentar o teu punitivismo. Portanto, leis abertas assim, como a lei de drogas, estão a serviço do punitivismo, né? Por isso as drogas, como a gente sabe que, como o tribunal não respeita, os tribunais ordinários, né, juízes e tribunais não respeitam as garantias fundamentais, e os tribunais superiores também estão começando a não fazer isso, o que acontece é que você tem que ir para uma luta política de regulamentação. Você sabe que o caminho é a luta política e não o caminho conscientização acerca da farsa, que é a criminalização das drogas, e a legalização, toda e qualquer droga ausente, né, colocando de lado uma pauta moralista e a pauta dos interesses, que muita gente lucra com esse tipo de relação de poder, porque a droga, isso aqui te permite
forjar os outros, te permite intrujar nos outros. Jamais, porque isso aqui, antes de tudo, a lei de drogas, antes de tudo, antes de querer, só diz que está preocupada com a saúde, hoje morre muito mais gente, né, na guerra às drogas, e famílias são destruturadas do que a saúde pública é preservada. O problema é que se o Estado abrir mão disso aqui, vai abrir mão do controle social. Porque com 10 trouxinhas eu falo que qualquer um é traficante, o cara pega uma pena de 8 anos fácil. Se eu pegar em 2, é tráfico com associação, o cara toma 8 no mínimo, se for primário. Entendeu? É uma estratégia de controle social maravilhosa isso aqui. A serviço, deixa o judiciário acreditando na palavra dos policiais militares sempre, arrolou o testemunho de defesa, elas tomam um falso testemunho, arranja umas drogas, intruja, fala que confessou informalmente, que é prova ilícita, mas eles levam em consideração. Olha que bela estratégia de controle social, né? Só que a gente que não é idiota, a gente que não é trouxa, a gente que tem um pensamento minimamente crítico, a gente não cai nessas falácias do moralismo, né? Bom, vamos lá. Seguinte, o MP pediu condenação, a defesa pediu improcedência, tá bom. Mas foi proferida a sentença, sendo ao final condenado o acusado pela prática do tráfico, certo? Em concurso material com o crime de posse de munição, previsto no artigo 16, caput da lei 10.000 tal. É isso, beleza. Aí, constando da sentença que junto das drogas apreendidas também fora apreendida uma munição de arma de uso restrito. E por isso, não teria surpresa a defesa quanto à condenação pelo crime previsto no Estatuto. É que desde o inquérito policial já se sabia de tal fato, constando mesmo do auto de exibição e apreensão, a presença da munição e os restritos. A seguir está o tópico final da sentença, que é da dosimetria. Gente, o que aconteceu aqui? Fere qual princípio? Com relação entre acusação e sentença, certo? Então esse princípio é o princípio um dos mais chiques, que eu reputo os mais chiques, e eu uso ele direto em relação à questão do furto para receptação. A gente tem tese, eu já ganhei várias vezes isso no TJ, mas ganhei em termos, né? Eu ganhei quando a ausência de correlação é feita de forma ostensiva, né? Enfia na sua cara a ausência de correlação, aí você... Vou explicar. Seguinte, furto, o que significa? Subtrair coisa alheia móvel de outrem, certo? É a produção de um nexo causalidade de retirada da disponibilidade da coisa alheia móvel, tá? Beleza. O que é receptação? Adquirir para si coisa que sabe ser fruto de crime, que é o dar vazão, é o dar o proveito econômico, comprar, né, uma coisa que é fruto de crime. Você pode até estar andando com ela só, transportar, mas de alguma forma você recebe uma coisa que você sabe que é fruto de crime e viabiliza a sua inserção no mercado de consumo, né, no mercado de circulação daquela mercadoria, transformando aquela mercadoria em proveito econômico. Tá. Mas o que acontece? Eles falam que a primeira, em tese, a pena mínima dos dois, na forma simples, é a mesma, é 1 a 4 anos, né? É de 1 a 4. Só que o furto tem figuras qualificadas. E a receptação tem só uma figura qualificada específica de fazer isso no exercício de atividade empresarial ou comercial. O furto, por exemplo, se eu vou lá e retiro o seu bem e estou andando com ele e sou preso, a pessoa foi furtada, olha o raciocínio do MP. Uma pessoa diz que foi vítima de furto. E uma pessoa foi pega com a coisa furtada. Logo, o raciocínio é que esta pessoa furtou. Só que você demonstrar esse nexo de causalidade, você depende do reconhecimento da vítima, certo? E se a vítima não reconhece? Fala, olha, não foi esse rapaz não. Não foi esse parceiro aí, não foi não. Bom, pode ser, ele pode, você não está reconhecendo, mas você não tem outras provas, então não dá, certo? Beleza. Imagina que o MP denuncia por furto, porque em tese na delegacia a pessoa reconheceu aquela pessoa, mas é que chega o juiz e fala, olha, desculpa, não reconhece esse cara não, na delegacia eu vi mal, ou às vezes até fala, como muitas vezes já vi, olha, nem falei pro delegado que eu reconheci não, mas constou lá, né, assina aqui, depois você resolve em juízo, né, assina aqui para eu dar por relatado, porque se você falar que não reconhece, eu vou ter que continuar investigando, né, aí depois você, pelo menos aqui eu mato, arranco esse inquérito da minha frente, então assim, aí o MP denuncia, chega em audiência, fala, opa, não, você tem uma circunstância nova, certo? Que é o não reconhecimento da vítima. Qual é o
procedimento correto que o MP deveria adotar? Beleza. Adito a denúncia para, uma vez que a causa é superveniente, para denunciar de furto por receptação. Agora eu vou dizer que esse cara, ele não furtou não foi ele. Eu tinha indícios, mas agora a prova foi diferente e me trouxe uma circunstância nova que eu não tinha lá. Porque se a informação for a mesma, eu não posso aditar. Mas eu tenho uma informação diferente que só surgiu agora. Então eu adito, né? Dou nova oportunidade de cito, nova oportunidade de resposta, tá? Um novo contraditório vai se instaurar. Mas agora o réu vai se defender de quê? Do fato de estar com uma coisa que sabia ser furto de crime. Receptação. E aí o MP muitas vezes quer insistir no furto, porque o furto da pena é maior, porque eu estou denunciando no qualificado porque tinha 2. Ou no qualificado porque foi destreza. Fala, cara, destreza. Cara, eu falei, o que é destreza, cara? Destreza pra mim é só aquele cara, sabe, que cutuca aqui, sabe? Cutuca aqui, o cara olha pro lado, aí você pega o quê? Destreza. Pô, o cara pega e sai correndo, meu. O negócio é o pendura selvagem mesmo, né? Então, assim, o cara quer, porque é isso mesmo, ele quer o qualificado, quer a pena mínima de 2 anos. Ah, espertinho, insiste, mesmo a vítima dizendo que não. Aí sabe o que o MP fala? Fala, olha, que o simples fato de estar na posse da coisa gera a presunção de que foi ele. E ele tem que provar que não foi ele. Pô, prova que não foi você que pegou. Falei, cara, eu não fui eu comprei de um cara. Ah, então traz o cara aqui. Bom, não sei, eu comprei o cara fugiu. Ah, então foi você. Não. Assim, eles chegam nesse absurdo, né? O Ferraioli fala assim, olha, não é pela consequência que você deduz a causa. Ele sempre fala isso, o fato da grama estar molhada pode ser que choveu, pode ser que alguém regou, pode ser que, sei lá, mas você não deduz a causa pela consequência. Então, essa aqui é a grande questão. O que acontece? Quando é que eu ganho? Quando a juíza vai lá e vira e fala assim, ah, realmente não foi ele. Não foi ele mesmo. Não tem prova de que foi ele que furtou. Mas tem prova de que ele receptou. E aí condena na receptação. Violação da congruência. E aí isso aí eu ganhei. E foi legal porque aí eu ganhei, porque aí foi na receptação, né? Caso de ele aditar, abrir a possibilidade. Não, aí pode. Porque aí você instaurou um novo contraditório. Aí eu tô sabendo que eu vou ter que me defender de outra coisa. E aí eu produzo prova. De que eu comprei, que eu não comprei, que eu não sabia. Circunstâncias que denotam a boa fé. Certo? E aí é isso, é uma outra coisa. Antes eu estava tendo só que me defender do nexo de causalidade, retirada de disponibilidade. O que eu perco, mas assim, que eu sempre insisto, eu tenho um modelo disso, que olha, esse reconhecimento é extremamente frágil, foi induzido, portanto ele não vale. Portanto o máximo que a gente tem é a posse de uma coisa fruto de crime que nem dolo tem, nem intenção, porque eu não sabia. Mas ainda que tivesse intenção, era receptação e violaria a congruência porque não foi denunciado. E se foi, e ainda eu digo, e na pior das hipóteses, ainda se for receptação, é a culposa, que é aquela que o cara comprou a desproporção entre o valor e o valor pago, não sabia que era fruto, só desconfiava, mas o preço era desproporcional, é a culposa, só que essa também não está descrita, então é incongruente. Pô, até da congruência eu uso direto, acho ela chique, na Justiça Federal ela é usada direto. O Sérgio Moro sempre fala isso, absolveu um cara dizendo o seguinte, olha, o Alberto Youssef tem indícios no processo que ele lavou dinheiro mesmo. Ele mesmo fala. Só que não da forma como a denúncia imputou. Então existe uma ausência de correlação. Ele lavou. Mas não daquela forma, não daquele âmbito, não daquele jeito. Então a descrição é importante. Certo? Porque o réu se defende do fato narrado. Lembrem, fatos você tem o narrado, o provado, que mais? Você vai falar assim, ele se defende dos fatos. Não, parceiro, da narrativa dos fatos ou da prova dos fatos. Porque uma coisa é escritinho, narração, de fatos, mas narração. Outra coisa é prova, elementos concretos que embasam o pedido condenatório. Prova de fatos, mas prova. Então, aquilo que faz a mediação entre a narrativa e a realidade. Prova como essa mediação competente entre narrativa e realidade. A ideia é, você se defende da narrativa. Se o cara não narrou a causa de aumento de arma, não pode entrar arma. Se o cara não narrou a restrição de liberdade como causa de aumento, não pode entrar. Não narrou a qualificadora de escalada, não pode entrar. Então eu sempre fico atento à leitura da denúncia. Narrou conduta de autor e o cara é partícipe, incongruência. Já absolvi cara no júri com base nisso.
Narrou conduta de partícipe, o cara é executor, incongruência. Porque o risco proibido relevante narrado na denúncia não é o risco proibido relevante por ele praticado e, portanto, é a insuficiência probatória acerca daquilo que foi narrado. Embora tenha prova, eventualmente, de outro fato, mas ele tem que ser denunciado por outra coisa. Certo? Então, é isso. O princípio da correlação é importantíssimo. Tem um livro do Gustavo Badaró, Quem Atua, é imprescindível ler, Correlação entre Acusação e Sentença. Quais são os tipos de correlação que você pode fazer ou não. Isso sempre está em prova da defensoria, porque ele demonstra a atenção que você tem na narrativa, permanecer com isso presente e o que você tem em termos de prova, né? Então, é isso. O que aconteceu aqui? Por que esse princípio é ruim? Porque você não tem contraditório sobre um fato. Quando você pega alguém de surpresa, significa que você não deu antes a prévia ciência da acusação com a possibilidade de efetiva contraposição, que é o conceito de contraditório, né? Então, você não teve isso. Não houve instauração de um contraditório acerca de um fato porque não foi narrado. Eu tenho uma juíza que fala, o réu se defende dos fatos, não da qualificação jurídica, dos fatos narrados, porra. Não dos fatos provados, né? Assim, então, assim, é básico, né? Mas então, é isso. Ok. Então, ausência de correlação. Mas agora, não só isso. Não só isso. Aí, absolvição, aqui da imputação, aí você teria que colocar da imputação de porte de arma. Não é nem imputação, né? Da condenação pelo porte de arma. Ausência de concurso de condenação pela coisa, por ausência de correlação entre acusação e sentença. Certo? É o artigo 16, né? Então seria. Mas seria outra. Acho que vocês iam colocar tudo isso, gente, na ordem, né? Seria tese. Pode pôr tese 6. 6. Absolvição do porte de arma, porque você está falando de uma outra coisa. Isso diz respeito ao tráfico e tal. Então agora, absolvição. Em relação, porque não há demonstração. Acho que é o 3862. Essa hipótese, né? Não demonstração do fato descrito na denúncia, ou pode ser até o 7 também, mas beleza, porque o 7 ele é mais assim, narrou, isso em tese é um crime, mas não tem as provas suficientes. O outro é não narrou, ou melhor, o que narrou mostrou diferente, mas na verdade não nem mostrou diferente, não. Então seria aqui, eu diria que até seria nula a sentença. Mas é um erro em procedendo, mas dá para ser injudicando. Na verdade, absolvição por insuficiência de agência de provas, por ausência de narrativa. Por ausência de narrativa. Aí teria que, eu acho que é o 3862, mas o fato não foi descrito. Fala. Eu tenho uma dúvida. Aí com relação à tese 3 e à tese 4, não seria a mesma... Não. Ou quando você fala em insuficiência probatória, é quando você... Não, uma coisa eu digo assim, olha, por que você me condenou por tráfico? Porque você demonstrou, em tese, que comigo estava um princípio ativo, tetrahidrocanabidiol. Na verdade aqui não é, que é maconha, não é. Cocaína ou cocaína que é do crack e da cocaína mesmo. Tá lá na lista, na portaria 344 da Anvisa, certo? Você demonstrou que eu tinha uma relação de domínio dessa substância. Eu digo, o teu laudo decorre de uma apreensão. A apreensão é ilícita, tira a apreensão, você não tem nada. Certo? Me absolve por isso. Tá bom, não quer me absolver por isso? Você não mostrou que é minha. Você mostrou que é minha? Tá, então você não mostrou que era para tráfico. Era para uso próprio. E o 28 é inconstitucional. A criminalização é inconstitucional. Então o fato é atípico. Mas aí é na desclassificação. Depois da desclassificação, você pede a absolvição com base na inconstitucionalidade, que é o 3862. O fato não constitui crime. Mas com relação à tese 3 e 4, não são a mesma coisa? Não. Uma coisa é dizer, olha, o que estava com você é droga. Aí eu digo, que droga? Né? Que droga? Porque juridicamente não tinha droga nenhuma comigo. Juridicamente você entrou onde você não podia entrar. Agora, achei droga no lugar que você mora. E daí? Por que era minha e não era da dona Maria? Entendeu? Porque dúvida razoável acerca da relação de domínio. Do verbo que espelha o domínio. Entendeu? Porque não você está batendo no elementar ter consigo.
Você não mostrou que tem comigo ou tem com ela, sabe? Assim, é dela ou minha. É o verbo mesmo do tipo. A outra, você está dizendo, olha, tá vendo substância entorpecente? Não tinha substância entorpecente lá, porque a tua entrada está errada. Então, se eu arranco o laudo do processo, o auto de apreensão do processo, não tem laudo. Não tem auto de apreensão. Entendeu? E o outro aqui é porque é inconstitucional 28, mas é a desclassificação. Beleza. Chegamos até aqui. Vamos falar agora da dosimetria. Duro aqui. Página 2, dá para ir? Em relação ao crime de tráfico, fixo inicialmente a pena em seu mínimo. Em seu mínimo, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias multa. No valor mínimo, que majora em 1/5 em razão da quantidade de entorpecente apreendido, o que não se pode ignorar, tal como prevê o artigo 42, que diz expressamente: deve o juiz, na fixação das penas, considerar com preponderância sobre o 59 a natureza e a quantidade da substância, obtendo-se assim 5 anos e 10 meses e 583 dias multa, no valor mínimo, que torna definitiva a ausente causas modificadoras, não sendo cabível a causa de diminuição do 33 parágrafo 4º, ante o fato de ter sido apreendido com o acusado razoável quantidade de entorpecente, o que afasta a incidência da causa de redução na pena acima citada. Desculpa, só deixa eu voltar um pouquinho na tese, esqueci de falar da tese da munição. Francisca, absolvição provavelmente de correlação, né, da uma coisa. Mais 2 de absolvição por a questão da arma lá. Primeiro, é uma munição, certo? Uma munição foi encontrada sem a respectiva arma. E, portanto, a munição não poderia ser usada com a finalidade que dela se espera, finalidade de vulnerar a segurança pública, ou seja, a segurança física, né? A integridade pessoal de terceiros. Quando a arma é encontrada sem munição ou a munição sem a arma, significa que aqueles objetos não podem ser usados concretamente segundo a sua finalidade e, portanto, eles não são aptos a, no caso concreto, ensejar sequer o risco relevante ao bem jurídico. E a gente sabe que um resultado jurídico precisa ter, que é a criação do risco proibido e relevante ao bem jurídico. Se eu tenho uma arma sem nada, a arma é sem nada. Se eu tenho a munição sem nada, a munição é sem nada. Então, você tem que ter a arma, a munição, a pronta possibilidade de carregamento e o uso da arma segundo a sua finalidade. Até porque, certo? Então, digamos, uma atipicidade material do porte da munição, porque é a ausência de criação de um risco proibido relevante. Porque a arma não pode ser usada segundo a sua finalidade, seria uma atipicidade material, porque pela tipicidade conglobante é necessário que haja tipicidade material, ou seja, criação de um risco proibido relevante ao bem jurídico. Certo? E outra, às vezes uma bala pode ser usada como um souvenir, como uma peça de artigo tem cara que faz correntinha com a bala, né? Exatamente. E isso aí, portanto, é a aplicação do princípio da insignificância nesse caso. Ou seja, insignificância, que também é atividade material, que é a seguinte: não há o uso segundo a finalidade, certo? Então é a ausência de criação de um risco proibido relevante. Então não há a criação de um risco proibido relevante porque você não consegue usar a munição segundo a sua finalidade vulnerante. Portanto, o bem jurídico, que é o elemento vetor da criminalização, que é a segurança pública, né, a paz pública, não é vulnerado com quem tem uma bala. Até porque feito de souvenir é insignificante. Certo? Então, a linha argumentativa é a insignificância. E existe uma terceira linha argumentativa, que a bala não foi periciada. E nos crimes que deixam vestígios, necessário exame de corpo de delito para verificar o potencial vulnerante. Vai que essa bala é colocada na arma e ela não tem potencialidade de estourar. Precisa ter o laudo. Por isso que no mínimo no porte de arma você tem que ter a perícia sobre a arma ou sobre o laudo, e o laudo sobre a munição, e o laudo disser: olha, apenas com a perícia que demonstre a aptidão ofensiva da arma é que você pode criminalizar alguém por aquela figura. Certo?
Então, ausência de laudo, ausência de exame pericial sobre um vestígio, ausência da verificação da potencialidade lesiva. Como é que tá aí? Francisca, tá colocando? Vai ajudando aí, gente. Vai falando aí que a Francisca vai colocando aí. Certo? Beleza. Bom, a gente vai passar dosimetria da pena. Professor, só uma dúvida, mas agora é mais sobre a prova mesmo. Se a questão não fala que teve laudo, a gente pressupõe que... Não teve. Pode, porque na verdade é um elemento procedimental imprescindível. O código fala, né? Você pega todos aqueles artigos do CPP que fala, primeiro, no 6º, o delegado tem que providenciar o laudo, as perícias. Aí o outro que fala, os crimes que deixam vestígio, você não pode condenar, né? O 564. Mas tem um outro também que fala, tem vários, tem uns 3 que falam de vestígios. 167, 168, acho. Fala os mas eu quero dizer, eu não estaria inventando uma prova. Ele que não está falando, não. Porque não basta só o laudo, você viu? Só o auto de apreensão, sem perícia. Precisa ter perícia, entendeu? Até eu tive um caso esses dias, que eles fizeram um auto de constatação preliminar de droga e não veio definitivo. Na verdade veio definitivo, que os caras só trocaram o nome. Era da mesma data. E o próprio laudo falava, olha, este laudo não dispensa um exame mais acurado, porque o exame aqui é precário. Os caras só trocaram o nome e colocaram o exame definitivo, tinha que ser por mais de um perito. E aí, mano, o juiz não quis nem saber, desceu a ripa. Sabe, eu falei, não, mas está violando aqui expressamente. A lei de drogas fala que tem que ter um outro laudo por mais de um perito, que pode ter o primeiro que funciona, mas tem que ter mais de um. Precisa ter exames mais apurados de identificação da metodologia e tal. Entendeu? Os caras provavelmente não devem ter feito. E aí quiseram dar um migué. E cara, o pior é assim. E o pior é o juiz cair no migué, cara, deixar rolar. Segue o jogo. Então assim, foda, né? Bom, voltando. Primeiro, em relação à dosimetria de pena, gente. Primeiro, por que ele aumentou a pena base? Eu quero que vocês entendam o seguinte: circunstâncias judiciais, primeira fase, a pena é fixada em 3 fases, né? Primeira fase, circunstâncias judiciais do artigo 59. Segunda fase, circunstâncias agravantes atenuantes. Terceira fase, causas de aumento de diminuição. 59 fala culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, consequências para a vítima, comportamento da vítima, consequências, tal. São circunstâncias judiciais. O 42 da Lei de Drogas fala assim, olha, além dessas, o juiz deve levar em consideração nessa fase quantidade e natureza das drogas e acho que mais alguma lá que eu não lembro, personalidade, sei lá. O que acontece? Tudo bem. O problema é, essa quantidade primeiro é irrisória. Vamos começar assim, certo? Portanto, a pena base deve ser fixada no mínimo. Essa quantidade não é uma quantidade desarrazoada e, portanto, não há uma, digamos, disseminação de entorpecentes a ponto de lesar uma quantidade infindável, assim, grande de pessoas. Pequena quantidade de droga, certo? Portanto, nada que esteja fora de um âmbito normal do tipo, certo? É igual o furto. Furto normal, pena base no mínimo, né? Furta um celular, furta um laptop. Agora, se você furta um carregamento, mas aí depende, né? De uma pessoa cujo patrimônio, metade do patrimônio da empresa estava naquele carregamento, talvez a repercussão, as consequências para a vítima. Mas em tese, você não pode aumentar a pena base quando o desvalor da conduta não está fora do âmbito de proteção normal do tipo em circunstâncias normais, certo? Essa quantidade pequena de droga tem que ser considerada como mínimo, certo? E o fato de você ter circunstâncias diversas, no caso de cocaína e crack, a lei não faz distinção crack. Ela fala, o princípio ativo é cocaína. Então, crack e cocaína, a rigor, não são diversos do ponto de vista das substâncias que compõem o princípio ativo que é criminalizado, certo? Então, pequena quantidade, mas o fato de o princípio ativo ser o mesmo, justificam o aumento, a ausência de aumento. Você fixar, manter no mínimo mesmo que é 5 anos, não aumentar de 1/5, certo? Não aumentar de 1/5, é isso que aumentou? 1/6, não aumentar de 1/6 para 5/10. Ficar no mínimo legal, certo? Perfeito. Mas olha o problema. A quantidade de drogas foi usada ao mesmo tempo para afastar a causa de aumento. Aí, gente, é o seguinte. Olha o que o juiz fez. Ele falou assim,
A causa de diminuição. Veja, sobre a causa de diminuição. Quando que ela é aplicável na lei de drogas? Quando o sujeito é primário, que é o caso, pelo menos não diz nada acerca da reincidência. Primário é o não reincidente, certo? Primário, de bons antecedentes, também não falaram nada. Não integra a organização criminosa, se integrasse teria que ser denunciado por isso, nem foi. E não se dedica a atividades criminosas, ou seja, não faz daquilo o seu modo de vida, sua habitualidade. A pergunta é, que investigação que você teve para dizer que esse cara se dedica a atividades criminosas? Você vê que o problema não teve nada disso. Foi uma suposta prisão em flagrante ilegal, certo? Mas uma prisão em flagrante. O que o flagrante demonstra? A realidade do seu evento. Ou seja, a sua circunstância. Do flagrante você não extrai nada do que foi antes nem do que foi depois. Porque para você fazer isso, você tem o quê? Investigação, que é o que você não tem. E se você vai pelos antecedentes do cara, o cara não tem nada. Então, a rigor, esse é o evento isolado, o primeiro evento na vida do sujeito. Ai, mas é que só a gente não descobriu. Então, juridicamente, vamos falar do jeito correto, juridicamente, esse sujeito não se dedica a atividades criminosas porque não há nada que infirme a presunção de inocência. Ótimo. Então, você não deveria afastar. Aí, os caras vêm com aquele raciocínio ridículo, de que a quantidade de drogas demonstram um envolvimento em atividades criminosas. Falei, quando? Em que planeta? Por quê? Por conta do seguinte. Imagina que você mora no Rio Grande do Sul e você está passando por dificuldade financeira enorme e o traficante do bairro sabe disso. E assim, você está topando fazer tudo e ele vem com uma proposta dizendo assim, olha, você é um rapaz que tem certas características que fazem com que você passe despercebido em qualquer lugar. Porque você tem cara de inocente, né? De presumidamente inocente, de homem de bem. Ela desce. Faz o seguinte, eu te pago 20 mil reais para você levar essa carga com toneladas de droga escondidas no caminhão para o estado de São Paulo e deixar no posto Shell da Marginal tal de São Paulo. Só essa viagem, toma aqui uma graninha para você ficar em hotel, você tem 3 dias para fazer isso, certo? Combinado hoje no dia tal lá, é a tua viagem. Se você não está dando conta aí, primeira vez, se é um bom motorista, se é um rapaz responsável, vai lá. Tudo bem. Toneladas de droga. Vai lá. Faz. Que é o famoso, esse é o famoso mula. O cara é mula mesmo, ele vai carregar a droga de um lado para o outro. Uma vez, aquela vez. Exceto se você tiver uma investigação que demonstre que esse cara faz reiteradamente, como meio de vida, como um caminhão para fazer isso, um monte de coisa. Fora isso, foi o primeiro evento, porque foi uma prisão em flagrante. Certo? Simples assim. Quantidade de droga não diz respeito com nada a ver com reiteração. Quantidade é quantidade, no máximo se avalia na pena base, que aqui é pouco, certo? Mas quantidade jamais pode, ausente outros elementos, denotar dedicação a atividades criminosas. Certo? Perfeito. Só que aí o que os juízes fazem? Falam assim, aumento a pena base em razão da quantidade e deixo de aplicar a causa de diminuição porque a quantidade que ele tem não é compatível com uma pessoa que na gestão da criminalidade seja uma pessoa que não seja envolvida. Mas o tipo não fala isso. Né? Ele fala assim, ou você integra a organização criminosa e primeiro demonstra que há uma organização criminosa, e o PCC, porra, mas aí, né, que existe uma estrutura que esteja organizando ali, que essa estrutura PCC está organizando ali e que ele pertence a essa estrutura, né? Esse é um ponto. Segundo, se dedica a atividades criminosas, ou seja, um comportamento reiterado concatenado como forma de habitual, né, de fazer desse o seu meio de vida e que, né, tem uma certa constância e permanência do tempo. Ele não tem. Então, quantidade não diz respeito a esses aspectos. Mas os juízes falam, olha, pela quantidade eu presumo que tem um certo envolvimento e tal. Mas não é argumento. Já ganhei também muitas apelações nisso. Tá, mas olha o que esse juiz fez. Ele fez pior. Porque ele não falou assim, em razão da a quantidade demonstra o requisito que ele se dedica. Fala só pela quantidade.
Então, assim, primeiro que o que o juiz fala não preenche sequer, não afasta sequer a incidência do requisito. E 2, a quantidade de droga, que é o mesmo elemento, foi usado na primeira e na terceira fase. Que configura o quê? Bis in idem. Então, Francisca, sobre dosimetria de pena, você fala o seguinte, que a pena base você tem uma quantidade mínima de drogas que não extrapolam, que não compõem um desvalor fora do âmbito normal do desvalor do tipo, e que a variedade também não justifica, porque o mesmo princípio ativo está protegido, tanto para crack e para cocaína, você tem com o mesmo princípio ativo, não há diferenciação em termos de natureza de droga, né, no termo da portaria 344 da Anvisa. Aí, da mesma forma, isso na pena base. Quantidade de drogas, tá bom, põe quantidade de drogas mínima. Aí você coloca entre parênteses, pode riscar aqui, coloca desvalor normal ao tipo, certo? E aí, na causa de diminuição, preenchimento dos requisitos, todos foram preenchidos. A quantidade, aí coloca diferente de dedicação. Quer dizer, da mera quantidade você não extrai, por uma questão de lógica, a dedicação, certo? No exemplo que eu dei para vocês aqui, por exemplo. Eu até brinco, que assim, os caras são tão burros, que eles devem pensar assim, se tem eu já ouvi isso, porque eu já vi isso na sentença, eu já vi isso. O cara tem grande quantidade, então significa que ele fraciona e ele vende um pouquinho por dia. Então ele vende em vários dias. O juiz fez raciocínio. Assim, o cara fala, não, porque ele tinha 100 porções, certo? Uma quantidade muito grande. Se ele vender 2, 3 por dia, aí ele fez as contas, é quase um mês. Se ele vender 5 por dia, eu falei, nossa, mano, porque tudo da cabeça do cara, entendeu? Justamente porque ele não tem prova. Então ele faz um estereótipo, né? Mas direito penal do fato, não da cabeça do nego, o que ele acha que vai ter. Beleza. Tá ok. Mas pena base, mas a diminuição seria tese 11, porque aqui é a primeira fase e aqui é a segunda fase. A terceira fase, perdão. E desculpa, ainda tem mais. Aí você coloca mais duas, a 12 e a 13. Alguém viu o que aconteceu aqui na segunda fase? Você viu se o juiz falou aqui de atenuante? E ele era menor de 21. Não era? Então, menor de 21 anos na data do fato, atenuante de idade, que não está aqui, certo? Segunda fase volta para 5 anos, do 5 e 10 volta para 5. E o 13, bis in idem, acerca de usar quantidade na primeira e na terceira. Bis in idem, quantidade de droga, primeira e terceira fase, certo? Perfeito. Ótimo. Tem mais uma causa, tem mais uma tese. E agora eu volto no porte de arma. Põe 14 aí, Francisca. Assim, porte de arma. É o seguinte. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O artigo 40, inciso 3, se eu não me engano, da lei de droga, diz que quando existe a arma junto, e esta arma está numa relação instrumental para facilitar o tráfico ou intimidar os concorrentes, um tipo de intimidação coletiva, na verdade que você tem uma causa de aumento do tráfico. Então assim, se eu prendo um sujeito com droga na biqueira e ele está armado, ele tem que responder por tráfico de drogas com a causa de aumento do porte de arma. Por quê? Porque no caso concreto você tem bastante claro que aquele porte de arma, aquela arma que ele porta, que foi periciada, que tem potencialidade de disparo, que estava carregada, tudo isso, ela é instrumentalmente destinada a facilitar o tráfico, porque o cara pode trocar tiro com a polícia, ou até coagir, sei lá, quem vem pegar a droga dele, né? Os outros, né, na disputa pelos territórios do tráfico, ou usar a arma para qualquer coisa, mas tudo destinado a facilitar a circulação das drogas. Quando existe essa relação de instrumentalidade do porte da arma,
o que acontece é que ele tem que incidir a causa de aumento do porte de arma, que é o artigo 43. Eu não sei se é 43 ou 46, mas é o porte de arma do artigo 40 da Lei de Drogas, certo? E não por concurso material. Ou seja, é a absorção da criminalização autônoma do porte de arma pela causa de aumento da Lei de Drogas. Então daria uma pena de 5 anos e 10 meses, porque aumenta de 1/6 até metade ou 1/3. Se aumentar de 1/6, porque a potencialidade da arma é mínima, é uma pistola, é um revólver, não é uma metralhadora, uma bazuca, um fuzil, né? O que acontece? Aumenta o mínimo de 1/6, que dá 5 anos e 10 meses. Sendo que a criminalização autônoma daria um acréscimo de 3 anos. Ou seja, você troca 3 anos por 10 meses. Eu já ganhei vários HCs no STJ nisso aí também. Então, e o STJ pacificou isso. Uma coisa é a arma no contexto instrumental, outra coisa é a arma autonomamente encontrada, dissociada do contexto do tráfico. Aí sim. Mas se você pega a arma junto com a droga, não é que a arma era para matar alguém. Assim, sei lá, a arma era para roubar. O tráfico, sabe? Não, né? Se o cara trafica também, roubar é uma captis de minúcio, né? O cara tá caindo na escala, né? Pô, você pode traficar, você vai roubar? Pelo amor de Deus, né? Se você tem acesso a esse meio de produção, né? Beleza. Isso, lei de arma. Então, absorção, na verdade. É artigo 40 da lei de drogas. Da lei de drogas, que é uma causa de aumento, ela absorve o artigo 16, né? Então, assim, ó, que é a causa de aumento, né? A causa de aumento dessa aqui, artigo 40 e tal, você coloca, absorve o artigo 16, né? Absorve a criminalização autônoma, porque você coloca, entre parênteses, Francisca, relação instrumental, de instrumentalidade, tá? Porque a arma facilita o tráfico, nesse contexto. Beleza. Os crimes estão com concurso material, na verdade é absorção, né? É absorção. A razão para que as penas devem ser somadas, e a 8 e 10 e tal. Tá. Fixo para fim de cumprimento de pena em regime integral fechado. Em se tratando de crime hediondo. Integral fechado, puta que pariu, né? Em se tratando de crime hediondo e dadas as circunstâncias acima noticiadas, a par da primariedade, sem concessão de qualquer benefício, não podendo acusado apelar dessa decisão em liberdade, expedindo-se, pois, mandado de prisão. O que acontece, gente, é o seguinte, que quando ele aqui o código fala que ele tem que reavaliar a prisão preventiva na sentença, porque a gente fala, olha, é tráfico privilegiado, então as condições mudaram, tal. Isso eu fico bem atento para dizer que as condições ensejadoras lá não são as aqui. Por exemplo, você decretou preventiva lá porque para garantir a produção da prova, porque a vítima pode se sentir intimidada, mas aqui a vítima já depois, entendeu? Então agora não precisa, você garantiu a prova. Mas espera aí, e o que a vítima, mas a vítima pode ser, não, calma aí, vítima, você foi ameaçada ao longo do processo? Vítima, como é que tá? Você trocou de endereço? Vítima, como é que tá? Não, tô bem. Se a proteção da vítima foi o fundamento inicial, não subsiste mais o fundamento final. Portanto, a gente pede a liberdade em memoriais ou em debates, mas aqui a gente já está em razões de apelação, na verdade, que é uma sentença, né? Vocês vão ver aqui que a gente vai terminar por razões. Mas então, o certo seria fazer razões com HC, para questionar esse ponto aqui. Por que manteve a prisão? Não pode manter a prisão. Porque você não indica aqui. Isso que eu falo, né? Porque eu não saberia como na prova colocar isso aqui. Porque você pode até mencionar na prova para dizer que você sabe, mas não adianta você fazer uma razão de apelação e dizer que a prisão foi ilegal. Porque ele vai ficar preso durante todo o tempo da apelação. Se a apelação durar 2 anos, ele vai ficar preso. Mas você vai esperar julgar para, né? Você tem que entrar com HC, falou, senhor juiz, decretaram sem fundamentação aqui, ó, sabe? Porque ele estava solto, não tinha razões concretas para prender, né? Não foi elencado um fundamento cautelar. Não está dizendo que ele vai destruir a prova, não está dizendo que ele vai
coagir ninguém, já foi tudo feito, não tem nenhum indício que ele vai fugir, nem acharam o cara lá mesmo assim, né? Não sabia nem se ele mora lá, mas não tem nenhum indício. E a própria mulher falou que ele não mora lá. E não há demonstração de reiteração de crimes. Então, a rigor, a prisão foi decretada sem fundamento cautelar, sem demonstração de fundamento. Teria que ajuizar um HC junto com essa apelação. Só que a PES vai falar para você fazer uma. Não é para fazer HC mais apelação. Aqui é só para apelação. Então, não entendi muito bem isso aqui. Certo? Mas vou falar do regime. Primeira coisa. Então, vamos falar a primeira coisa. Regime integral fechado. Isso aqui caiu faz tempo, né? Desde 2006, não é? Mas aí a lei foi alterada em 2007, né? Então, sim, não se tem mais regime integral fechado por lei desde 2007. Então, assim, regime integral fechado é bizonho, né? Então, assim o magistrado, tese 15, é regime. O regime tem que ser o aberto. Vamos falar. Primeiro, vamos lá. Primeiro, não existe mais regime integral fechado, porque em 2007 a lei foi alterada para dizer que o regime é inicial fechado. O que está na lei dos crimes hediondos, no artigo 2º, parágrafo 1º, é que sempre que for lei etiquetado como hediondo equiparado, o regime inicial será o hediondo. Certo? Perdão, inicial será fechado. Perfeito. O Supremo disse que isso é inconstitucional. Que esse artigo é inconstitucional. Então, primeira coisa, inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Certo? Por quê? Porque o Supremo definiu o seguinte, e muito corretamente, que lei nenhuma pode manietar a liberdade do juiz de individualizar a pena. Existe um princípio na Constituição, no artigo 5º, que é o da individualização das penas. Que cada um tem que... Cada fato é um fato diferente no plano fenomênico, e cada fato e cada pessoa, segundo as finalidades preventivas e retributivas da pena, devem ser analisados em cada caso concreto, e você tem que dar o poder ao juiz de fazer essa análise em cada caso concreto. A lei não pode manietar o juiz em algumas questões. O Supremo falou, primeiro, liberdade e prisão. Não pode falar assim, não cabe liberdade provisória para esse crime. Para, parceiro. Isso é questão que o juiz vai avaliar se esse acusado solto pode reiterar em práticas delitivas, coagir pessoas e destruir provas e fugir. Isso tem que ser análise de caso concreto, faz parte da individualização. Da mesma forma, regime de cumprimento de pena. Então, regime e prisão, vamos ver mais alguma coisa? E vedação de conversão de privativa em restritiva é questão de juiz analisar. A lei não pode falar assim, vedado concessão de substituição de pena privativa para restritiva, vedado qualquer regime que não seja fechado, vedado ficar em liberdade. Não, isso é coisa abarcada pelo princípio da individualização, que atribui ao juiz o poder de analisar as circunstâncias do caso concreto, à luz das finalidades retributivas e preventivas da pena, circunstâncias judiciais do fato e do agente. Certo? É poder. Portanto, esse artigo, segundo o parágrafo 1º, que fala que o regime inicial fechado foi julgado inconstitucional. Mas sabe o que é o pior de tudo? A gente diz que está incidindo a causa de diminuição de pena. Certo? Então a gente está dizendo assim, olha, a pena base deve ficar no mínimo legal. Pena base no mínimo. Certo? Porque não tem uma razão para aumentar. A quantidade de drogas é ínfima. Certo? Outra coisa, uma vez preenchidos os requisitos da causa de diminuição, a pena tem que ficar menor que 4 anos. E vocês sabem, de acordo com o artigo 33, parágrafos 2º e 3º, vocês vão ter a aula de teoria da pena aqui, que assim, a dosimetria da pena tem que ser dosada de acordo... se pela lei dos crimes hediondos era isso, e você fala que ela é inconstitucional, como é que você vai dosar a pena, fixar o regime do tráfico? Se você não pode mais usar o artigo 2º, parágrafo 1º. Aplica a regra comum dos crimes normais, que é a fixação de regime nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º do Código Penal, que dizem que se o sujeito é primário, você vai ter que conjugar quantidade de pena com circunstâncias judiciais.
Se as circunstâncias judiciais usadas na primeira fase da dosimetria são todas favoráveis e têm que ser fixadas no mínimo, e a gente está sustentando que são todas favoráveis e têm que ser fixadas no mínimo, o critério reitor subsequente é a quantidade de pena até 4 anos aberto, acima de 4 até 8 semiaberto, acima de 8 fechado. Então se a gente está sustentando a pena base deve ficar no mínimo, porque todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, que o sujeito é primário e que a pena final deve ficar abaixo de 4 anos, o regime inicial tem que ser aberto. Então, você coloca aqui, Francisca, que o artigo 33, que então os critérios do código têm que ser usados. Então, o 33 para a segunda coisa, que são critérios do código, ensejam regime aberto. Nos termos de quais súmulas? Quais súmulas? Principal 440 do STJ, 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Certo? Que dizem isso que eu acabei de falar. Tá. Mas mais ainda, de acordo com a jurisprudência recente dos tribunais superiores, o tráfico privilegiado não é hediondo. Então, ainda que você não entenda que o artigo 2º, inciso parágrafo 1º é inconstitucional, a lei dos crimes hediondos não se aplica ao tráfico privilegiado, porque as circunstâncias subjetivas decorrentes do 33 parágrafo 4º retiram o caráter de hediondez do tráfico, tal qual o homicídio privilegiado retira o caráter hediondo do homicídio qualificado. Então, se você tem um homicídio qualificado privilegiado, ele é qualificado por circunstâncias objetivas e privilegiado por circunstâncias subjetivas, que é o crime praticado sob o domínio de uma violenta emoção após injusta provocação. Ele não é hediondo, certo? Tira o caráter de hediondez do crime, ainda que haja qualificadora subsequente. Embora o juiz lá de Campinas vete a aquisitação por qualificadoras, porque ele entende corretamente que o estado emocional impede falar, que é o dolo de ímpeto, impede em você falar no dolo da rácio das qualificadoras, ou seja, no dolo acerca das circunstâncias especiais que qualificam, porque as qualificadoras, mesmo as qualificadoras objetivas, sobre elas tem que incidir o dolo do agente. Se não incidir o dolo de praticar o crime daquela forma descrita de acordo com a interpretação analógica, você não poderia ter a qualificadora, e isso é incompatível com o dolo de ímpeto. Vou dar um exemplo: se a pessoa pratica o crime, de praticar o crime mediante veneno, não é só dar veneno para a pessoa, é dar veneno com a intenção de que com esse veneno seja um meio insidioso, ou seja, com a intenção de que a vítima não tenha como se defender porque ela não sabe que tem aquilo. Não é só ser assim, tem que ter essa intenção e produzir essa eficácia. Tanto que se você injetar veneno numa pessoa já desmaiada, objetivamente você não é um meio insidioso. Você mata uma pessoa por esganadura, certo? E ela sofre desnecessariamente, mas você não tem a intenção de que ela sofra desnecessariamente. Foi só a maneira como você reagiu a um ataque dela e agindo sob uma violenta emoção após uma injusta provocação. Você estava sob violenta emoção. A forma como ela morreu não te importa. Se você só tinha um cinto para esganar a pessoa, você esganou contra o ataque, tudo bem que você podia ter esganado um pouco menos, né? Mas se você esganou um pouco mais e a pessoa morre, a pessoa não morre porque você quer fazer ela sofrer desnecessariamente. Ela teve asfixia e ela sofreu, mas você não quis que ela sofresse. Aquilo não era o elemento definidor. Você quis se defender e ela acabou sofrendo. E você não teve a intenção porque você agiu sob o domínio de uma violenta emoção. Não tem o dolo acerca do que a gente chama a rácio da qualificadora, que é dada a partir da interpretação analógica dada pelas próprias qualificadoras. Isso é a outra aula, é a aula do Fábio Sorge, que ele vai dar para vocês, certo? Bom, tá aqui, né? Beleza. Se é privilegiado, o homicídio qualificado privilegiado, né? Tirando essa ideia então do TOIS, né, que deixa de quesitar as qualificadoras quando dá o privilégio, e eu digo, repito corretamente, mas para aqueles que interpretam que a causa de diminuição é compatível com uma qualificadora objetiva e dá os dois, pelo menos hediondo não vai ser, o cara vai progredir em 1/6.
não a regra do 2/5 ou 3/5. Então, é 1/6 e é isso. É privilegiado qualificado, não é hediondo. Os tribunais superiores entenderam que o tráfico, quando incide a causa de diminuição, ele é privilegiado, e por ser privilegiado também retira o caráter hediondo do crime de tráfico, né, da sua equiparação como hediondo, certo? Tanto que houve o cancelamento da súmula 522 da STJ justamente porque a súmula dizia o contrário, e aí houve o cancelamento para adotar. Então, mas é isso aqui, é junto, viu, Francisca? No sentido de que esse artigo é inconstitucional, mas ainda que não fosse, não se aplica no tráfico privilegiado, certo? Tá. Não tem que falar da conversão por Fala da conversão por restritiva, né? Presentes os mesmos requisitos, conversão em restritiva. Por quê? Porque a resolução 5 de 2012 do Senado suspendeu a eficácia daquele trecho da lei que diz vedado conversão em restritiva. Então você coloca tese 16, substituição de pena, certo? Entre parênteses, resolução 5 de 2012 do Senado. Resolução 5 de 2012 do Senado, certo? Tá. Resolução 5 de 2012 do Senado. Para colar mais, ainda diria que é inconstitucional a fixação da pena de multa. Mas vamos parar por aqui, vai. Essa é a tese nossa. Beleza. Aqui a simulada de prisão é ridículo, né? Até porque ele é incompatível. Quer pôr aí? Põe só o 17. Como o regime é aberto, é incompatível com o mandado de prisão, tá? Então, revogar esse mandado de prisão, porque o regime aberto não é incompatível com a prisão preventiva. Então, incompatibilidade do regime aberto com coisa, o alvará de soltura pede em apelação mesmo, deveria ser feito em HC, mas a prova aqui não deixa, então tá bom. Após o trânsito de julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, condenado ainda ao pagamento das custas, transferindo-se os objetos apreendidos à União. Questão seguinte. Esse cara é defendido pela Defensoria Pública, presumidamente hipossuficiente econômico, pobre na acepção jurídica do termo, presumidamente, portanto isenção de custos. Eu até falo do pagamento de multa também nas minhas manifestações sobre cálculo, mas pelo menos custas sim, né? Defendido pela Defensoria, presumidamente pobre. Tício foi tipo uma decisão e assinou o termo de recurso, com base nas informações mencionadas e nas que podem ser inferidas do caso concreto, sem inventar, sem voo solo. Ele até fala, sem ficar inventando os fatos. Não, passaram mais de tanto tempo, está prescrito. Porra, não estão falando de data aqui, certo? Prescrição pela metade, mas não falaram nada de data, então tá aí. Porque se falasse assim, menor de 21. Imagina que você pediu desclassificação para o 28, certo? Pediu desclassificação para o 28, e aí passou. E aí, quanto? Prescreve em quanto 28? 2 anos. Para quem é menor de 21, prescreve em quanto? Em 1. Vocês têm que ver entre recebendo a denúncia e a sentença, passou 1 ano. Passou 1 ano, desclassificado e extinção de disponibilidade em razão da prescrição. Mas não tem isso, viu? Não tá, isso é o que eu estou inventando. Isso aqui é invenção. Não, e até porque dá desclassificado sendo primário, você fala, e depois de desclassificar, absolver porque é inconstitucional, e se não absolver, oferecer proposta, põe ali, de transação ou suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 383, parágrafos 1º e 2º do CPP. Certo? Sustentando as teses pertinentes. Considerando já interposto recurso, excluída a possibilidade de habeas corpus, não sei porquê, né? Sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. Mas só para fazer uma tese para dar tempo de fazer no tempo que tem que fazer. Quantas teses, Francisca? 18. Só que isso aqui, gente, para um defensor público em condições normais, é arroz com feijão. Isso aqui é arroz com feijão.
Por isso que eu fico enchendo o saco, então, que os estagiários da Defensoria de Campinas que vieram, por isso que eu fico enchendo o saco, faltou tese tal, faltou tese tal, faltou tese tal, complementa tese tal, ó, tá pobre, fala disso, fala aquilo. Por isso que eu já até deixei as teses algumas já montadas mais ou menos, mas é isso, 18 teses, certo? Por isso que os juízes acham que os defensores públicos enchem um pouco o saco, porque isso, se fossem memoriais, teria que ser enfrentado tese por tese, sob pena de cerceamento de defesa, porque não analisou detidamente os argumentos de cada qual. Certo? Então, assim, tem muita coisa que podia ter acontecido aqui. Fazer uma resposta dessa? Eu acho que são seis páginas. Mas aí vocês teriam, gente, faz na munheca, sem que ficar transcrevendo nada de ler. No máximo, cita o dispositivo. Eu vi que na prova da Defensoria de São Paulo, eles estavam colocando a citação, pelo menos uma menção à lei. Então, não teve a fundada suspeita objetiva com base empírica nos termos do 240 parágrafo 2º. Entendeu? Ele queria que você colocasse 240 parágrafo 2º. Sabe? É isso. Lógico, gente, que se quisesse incrementar, a gente tem uma tese incrementada de violação do domicílio, a gente faz a trela ao processo civil. Fala que tem um recurso extraordinário do Supremo, julgado no âmbito da repercussão geral, e que nos termos do novo código, a jurisprudência do plenário do Supremo, ou seja, essa fixada, que é um julgamento em recurso repetitivo fixado nos termos de repercussão geral, tem que ser observada, e a não observância, né, gera a nulidade da própria sentença. Tem isso aí. A sentença só poderia fazer o distinguishing, né, que é dizer que não, aquele precedente não se aplica àquele caso por algum motivo. Lembrei de mais uma. Nessa sobre violação de domicílio, tem mais uma tese, que é o seguinte: a ausência de contexto de urgência. É uma tese do Cláudio do Prado Amaral, professor da USP de Ribeirão. Ele é juiz, ele aplica, e é um raciocínio ligado à hermenêutica constitucional. Eu tenho duas teses de violação de domicílio nos meus modelos. Essa, de ausência de fundada suspeita, certo? Né? Da ausência da situação de urgência. Porque o que o Cláudio fala e está correto em termos de hermenêutica constitucional? Ele fala o seguinte: oi? Nossa Senhora. Por conta do seguinte, coloca violação do domicílio. Onde é que está? Ausência de contexto de urgência. Tá, beleza. É o seguinte, mas essa aqui teria que estar meio que junto com a outra linha que você vai, mas tá bom. Beleza. Tá bom. Tá bom. Que é da violação de domicílio. É o seguinte, o que a Constituição fala? Olha, sem autorização do juiz a partir de fundada suspeita de que lá se pratica crime, certo? Isso só durante o dia. Sem consentimento de morador, como que você pode entrar no domicílio alheio? Para flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, certo? Flagrante delito ou desastre ou prestar socorro. Quando ele fala de flagrante, na verdade é assim, flagrante delito ou desastre ou prestar socorro. Prestar socorro é o bombeiro entrar porque tá pegando fogo, certo? Ou Homem-Aranha, qualquer um, né? Assim, eu entro para prestar socorro. O bebê tá lá morrendo, tem que entrar para salvar aquela criança que tá lá, por algum motivo. E eu posso entrar. Flagrante desastre, tá tendo um desastre. A casa vai pegar fogo e vai pegar fogo no prédio inteiro. Então é desastre, né? Porque é flagrante delito ou desastre. Então é flagrante desastre ou flagrante delito. É um flagrante delito tal qual você tem flagrante desastre. Então é no mesmo contexto de urgência de um flagrante desastre. No mesmo contexto de urgência para prestar socorro. Eu presto socorro com urgência. Uma vítima está lá, vítima de extorsão mediante sequestro. A vítima está naquele cativeiro. Não posso esperar. Tem que entrar.
Então, quais são os flagrantes delitos que autorizam? Os flagrantes delitos que têm urgência. Então, vítima em cativeiro. Nego que está pegando as drogas e jogando na privada, né? Tipo, destruindo drogas. Nego que está gerindo, sei lá, fazendo fraudes constantes ali. O que eu digo é, o flagrante delito, ele tem que ter a mesma urgência na intervenção que o flagrante desastre ou que o socorro exigido. De modo que, se não tivesse urgência, o policial tem que ir lá para o juiz, que está de plantão sempre, dar os indícios concretos que autoriza a fundada suspeita e o juiz deferir. Porque só assim você tem o controle do poder punitivo para que ele não avance de forma irracional. Certo? Então, se tem droga lá, você sabe que o cara é traficante, não tem notícia de que ele está destruindo droga, nada, meu amigo, vai lá, pede um mandado pro juiz. Você só não pede porque você sabe que ele vai negar, né? Então assim, porque num contexto ideal, porque você não teria nada. Você prefere entrar e legitimar o teu flagrante com aquilo que você encontrou. E com o juiz falando, assim eu corro. Se você pedir pra mim antes, eu nego, mas se você pegar antes, eu não vou declarar nulo. Porque aí vai vazar pra imprensa, aí pega mal pra mim, né? Então aí não. Mas se você pedir antes, aí não. Aí eu vou dizer que eu sou garantidor de direitos fundamentais. Porque eu também não quero dar munição pra turma dos direitos humanos, né? Então assim, depende. Então seja inteligente. Dê o bicudo, alopre com a galera lá, torture se for o caso, e eu digo que está tudo legitimado pelo resultado que você encontrou. E eu nem sei se o que você encontrou não foi você que forjou ou não. Mas se você está dizendo, quem sou eu para duvidar? Ah, não, eu sou o juiz, o senhor tem que fazer a garantia, senhor Jesus Cristo. Não, peraí, parceiro. Por que será que o policial ia mentir? Eles nunca mentem, né? Então, assim, já diz o Marcelo Rezende, né? Vocês viram aquele programa? Era uma perseguição policial. Tem um programa que está assim, uma execução ao vivo do policial militar. O policial está perseguindo 2 caras numa moto. E aí os caras ficam torcendo, Marcelo Rezende, o da Atena, é isso aí, as forças de segurança estão agindo numa perseguição, olha como ele está indo, é isso aí, é isso aí. Aí o cara cata, joga um capacete, né, tal, e eles vão, uma hora a moto cai. A moto cai e os caras caem. O policial chega perto, olha para um lado, olha para o outro, e o helicóptero em cima. Olha para o lado, olha do outro, pá, executa um, executa o outro. Ao vivo. Mas tem isso, vê, o Marcelo Rezende da Atena. Eles vibram. Não, eles tentam defender, mas a mudança do discurso é assim. Não, o que aconteceu ali? Peraí, teve mesmo. O cara atirou? O cara atirou, é isso que eu tô vendo. Aí porque não tinha motivo nenhum, né? Os caras estavam caídos, né? Quando foi execução, é uma coisa, né? E aí acho que o cara vai lá, não sei se o cara tenta fazer a mãozinha lá, né, nos caras. Não sei, não lembro se tem isso. E aí muda o discurso, não, mas... Pô, não, volta o vídeo. Eles devem ter tentado atirar contra os caras. Que é justamente o que os caras falam tudo de audiência. Não, ele tentou virar, né? Você só não aprende a arma do cara, mas... Né, tentou virar, tal. Porque depois você coloca aquela arma capivara que você fala que você leva na viatura para entrujar na mão do cara, caso... Pode dizer que teve resistência. É autuado como resistência seguida de morte. O MP, na hora, já arquiva. Né? E aí assim, aí eles começam a defender, falando, não, mas aqui, você viu a hora que ele olha pra trás, dá a impressão mesmo que ele vai sacar alguma coisa, o policial deve ter se assustado, porra, não tem nada a ver, o Águia tava filmando o negócio. Então assim, pra vocês verem como é esse avanço do poder punitivo. Se deixar só na mão dos policiais militares, você na verdade transfere os critérios de justiça para eles. Pessoal, acho que sim, né? A Francisca me ajudou. Acho que a gente delimitou isso. Quando vocês vão para a Defensoria Pública, é nessa esteira. Para o roubo, para o furto e para o tráfico, né? Homicídio e porte de arma que encarceram 90% da população brasileira. Se vocês tiverem saber trabalhar nessas questões, vocês estão bem. Eu acho que com isso vocês vão conseguir lidar, né, bastante, enfrentar qualquer... Porque aí o tráfico pode ir para qualquer lado que vocês têm argumentos e respaldo para falar. Eu vou mandar para vocês a peça mais ou menos rascunhada. E é isso. Muito obrigado. Obrigada.